amar, uma família que já sentiu uma falta, né? Quando a gente está lá em Balneário, o coração começa a queimar para poder estar aqui, né? Sentir a presença do Espírito Santo, ver o mover dele. E como eu tenho dito, tem muitos lugares que hoje a gente entra, casa bonita, igreja grande, enfeitada, mas o Senhor já não habita naquele lugar. E a gente vem em local como esse, ao chegar ali fora no pátio, a gente já consegue sentir a presença do Espírito Santo. Desde quando saímos do carro, o Espírito Santo já começa a falar conosco, já começa a trazer a palavra revelada, aquilo que Ele tem para falar conosco. Porque não adianta eu vir aqui montar uma mensagem para te alegar o teu coração, falar aquilo que você deseja ouvir. Mas é necessário nós ouvir aquilo que o Senhor tem para nós. Como foi dito aqui, a gente tem que deixar de ser menino. Deixar de ser menina espiritual. Precisamos tomar posse naquilo que o Senhor nos chamou. O Senhor nos chamou para curar a terra. A terra geme. E quando nós oremos em cima de um propósito e tomemos posse naquilo que o Senhor nos chamou, a terra vai dar o melhor para nós comer. Estamos já desde manhã, eu e o missionário, já chapados por Jesus. Desde as 7 horas nós já estamos lá dentro da Nevan, apanhando de Jesus. A vontade minha, não, olha, só Jesus sabe, não era nem mais viver aqui nessa terra. A gente chega tão próximo dele, que não dá vontade mais, pastor Brito, de largar a mão dele. Como o pastor falou aqui, nada mais faz sentido, nada mais preenche. Podemos ter um carro bom do ano, podemos ter uma casa boa, podemos estar com o celeiro transbordando. Nada substitui a presença dele. E a falta que o Senhor quer fazer aqui nos nossos meios hoje. Como o pastor Brito falou aqui, a oração da pastora, nada vai impedir. Não há Satanás, não há feitiçaria, não há bruxaria, nada nos afasta do amor de Deus. Só nós mesmos, só os nossos pecados, que faz divisão entre nós e o Senhor. Amém, meu querido? Está escrito assim: estava enfermo então Lázaro, de Betânia, aldeia de Marta e sua irmã Maria. Maria era aquela que tinha ungido ao Senhor com unguento. Ele tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Amém? Pode se assentar adorando ao Senhor. Estou feliz hoje também, porque hoje a minha metade me acompanha. Aquele dia vim sozinho, pensa num homem perdido. Toda hora olhava para trás, porque o GPS não falava. Olhava sempre, quando chegava perto dos 100, aquela voz já vinha, procurava. Uma mulher guerreira, uma mulher batalhadeira, uma amiga, uma conselheira, uma mulher que me suportou, uma mulher que acreditou no Deus que ela serve. Uma mulher que muitas das vezes, quando eu entrava bêbado, chapado de cocaína dentro do meu lar, eu encontrava ela prostrada de joelho. Uma mulher que nunca desistiu do nosso casamento. E eu louvo a Deus por isso. Eu louvo a Deus pela vida dela, pela vida dos meus filhos. Eu louvo a Deus pelo Senhor ter me dado uma outra oportunidade. Eu louvo a Deus por o Senhor reconstituir a minha casa, a minha família. Não tem preço. Muitas vezes a gente diz, mas muito olha e diz, o irmão pagou um preço. Não, quem pagou o preço foi o Senhor, foi Jesus.
Nós apenas entendemos o nosso chamado. Nós apenas tomemos posse naquilo que o Senhor tinha para a minha vida. E acreditamos no Evangelho. Acreditamos nas vidas, nas almas. O Senhor tirou aquela escama em nosso olhar. Abriu a nossa audição espiritual. Hoje podemos ver, podemos adentrar no mundo espiritual. E é para todos. O interessante é que é para todos, pastor. É para todos os filhos. É como eu digo, quando eu estou com sede, se eu pegar essa garrafa, eu posso estar com a maior sede, pastor. A maior sede. Por água. E você pode estar com a maior sede para Jesus. Mas se eu olhar para aquela água lá e dizer, água mata a minha sede. Água, eu estou com sede. Vai vir. Eu tenho que tomar uma atitude. Porque aquilo que está no meu alcance, eu tenho que fazer. Eu tenho que ir até lá. Abrir a garrafinha ou abrir a torneira e beber. Tem pessoas, pastor, que ele fica feliz com águas rasas nos pés. Para ele está bom. Para ele está bom aquela vida. Como o pastor falou, para ele está bom simplesmente vir hoje aqui, sentar, ouvir uma palavra. Chegar em casa e falar, Deus trabalhou forte hoje nos nossos meios. Simplesmente se alimentar aqui do maná. Para ele está bom. Outro dia vai ser apenas mais um dia. Levantar, trabalhar, chegar em casa, vir para a igreja novamente. E nada gera. Nada gera. Seu útero espiritual não está gerando nada para o Senhor. E o Senhor chamou nós, cada um de nós, para um propósito aqui na terra. E o que eu acho lindo, no meio de tantas pessoas, olha o tamanho do nosso planeta Terra. Nós temos o privilégio de estarmos aqui. E nem eu digo em muitas clínicas que eu vou no meio de tanto traficante, pastor. O Senhor tem me escolhido. Quantos amigos eu perdi com bala na cabeça, ou pela polícia, ou pela facção criminal. A minha mulher está de prova. Ela não deixa eu mentir. Quando eu decidi parar com a droga. Quando eu decidi, basta. Quando o Senhor me chamou, eu tive que tomar uma atitude, pastor Brito. Um camarada que cheirava de 5 gramas de cocaína, 5 de crack, bebia 2, 3 litros de álcool por dia, 5, 6 carteiras de cigarro. Não é fácil. Mas eu tive que tomar uma atitude. Foi do dia para a noite, ela está de prova. Eu falei, nega, eu não quero mais, chega. Quem vai reinar agora dentro do nosso lar vai ser Cristo. Eu sou doido, irmão, por Cristo. Abri a porta da minha casa, digo, Satanás, sai agora. Satanás pega tudo. E a minha mulher ficou só me observando, pastor. Eu fui lá no meu mocó, onde que tinha minha caneta que eu cheirava, onde que tinha o meu cachimbo que eu fumava, aonde que tinha minha caixinha de cerveja escondido. Eu digo, Satanás, está tudo aqui, a tua bagagem. Agora sai. Tu não faz mais parte da minha casa, da minha família. Agora Espírito Santo. Agora o Espírito Santo entra. E me perdoa pelo tempo que eu te deixei do lado de fora. Porque muitas vezes a gente coloca Deus só num lugarzinho. Ó Senhor, aqui tu entra. Aqui nessa área o Senhor não vai tocar, não vai mexer. Porque eu nasci assim, eu vim desse jeito, então não. Como eu já ouvi de muitos crentes, eu sou crente, mas o meu braço não é. E o Senhor quer nós por inteiro. Ele não quer pela metade. O Senhor chama mulheres e homens valentes. Homens que estão dispostos a sofrer pelo Evangelho.
Homens que estão dispostos a apanhar pelo Evangelho, que estão dispostos a perder, que estão dispostos a investir. Como o pastor Brito falou aqui, o Senhor dá o melhor dessa terra para nós comer, pastor. Quando nós entramos no propósito do Senhor, Ele não deixa faltar nada. Nada. Eu tenho um filho que até hoje eu estou orando por ele vir para Cristo. Está nas drogas. E a culpa dele não. Porque eu não fui um pai para ele. Ele apenas foi um estopim que explodiu. Ele não teve um pai presente. Faltou a parte paternal na vida dele, pastor. Ele começou a refletir aquilo que eu fui. E agora é uma luta. Agora é joelho. Agora é lágrima. Agora é noite perdida de sono, pastor Brito. Mas eu não posso culpar ele, porque quem falhou fui eu como pai. E eu oro para Deus todas as noites. E quando ele vem na minha casa, escute, me visitar, eu recebo ele no portão. Eu digo: filho, o pai sabe que tu fuma a tua maconha. O pai sabe que tu fuma teu cigarro. Só que o meu lar, quem mora lá dentro comigo é o Espírito Santo. Tá vendo essa caixa aqui do lado fora do portão? Deixa tudo aí, filho. Você entra. Você entra. Você é meu filho amado. Mas a obra de Satanás vai ficar ali fora. Você vai entrar, vai cear. Você vai ter tudo que você precisa que o pai vai te dar. Só que uma casa, uma fonte não pode germinar água doce e salgada. Ou germina salgada ou doce. Eu não posso aceitar aquilo que estava me matando novamente. Meu pai ainda é alcoólatra. Mas quando ele vai me visitar, quando eu faço festa no meu lar, não entra cerveja. Não entra. Ele sabe que aqueles momentos que ele vai passar com o filho dele, ele vai ter que suportar. Não julgo, não aponto, mas a verdade eu falo. Eu digo para o meu pai, até quando? Você já viu o que o Senhor fez na vida do teu filho? Eu não te culpo, meu pai, porque você nunca teve como você teve para me passar. Você não tinha. Seu pai nunca te deu, então eu não te culpo. Mas hoje eu tenho como filho para te dar. Então se o Senhor quer o que eu tenho, eu te dou. Mas aquilo que está no Senhor eu não quero. Então todos os respeitos. Por que Deus me colocou essa palavra de Lázaro? Todo mundo aqui já leu a passagem de Lázaro, amigo de Jesus. Amigo de Jesus. Com certeza, toda vez que Lázaro, que Jesus passava por Betânia, com certeza ele ia na casa. Se era amigo, ele ia. E com certeza, quando Jesus estava na casa de Lázaro, não faltava nada. Só que o nosso Senhor Jesus, ele foi chamado, o propósito do Senhor não era ficar parado. Era curar, sarar aquela terra. Era estender a mão para aqueles que ninguém estendeu. Era enxergar aqueles que todo mundo passava e virava as costas. Era para restaurar sonhos. Entregar a filha que viúva estava para enterrar, dar prejuízo para o coveiro. Não, tua família vai voltar a viver. Só que me chama a atenção nessa palavra. Quando Marta manda chamar Jesus, Jesus fica ainda onde que estava. Só após 4 dias Jesus vem para Betânia. E quando Marta fala onde que seu irmão está, meus amados, Jesus pede para levar até onde estava o seu amigo Lázaro. Você conhece a história. Jesus chora pelo sofrimento daquele povo que estava passando naquele momento. Aí Jesus olha para o sepulcro, Marta ainda diz, mas
mestre, já fede, já cheira mal, já são 4 dias. E alguns historiadores vão dizer que naquele povo tinha uma crença, pastor, que até o 3º dia a alma podia retornar ao corpo. Então Jesus só chega no 4, que daí era só Jesus mesmo. Aí Jesus veio no último momento mesmo. Muitas vezes é assim na minha e na tua vida. É no último suspiro, é na última lágrima, como Ana. Vai ter momento que nós só vamos mexer os nossos lábios, não vamos ter nem lágrima para chorar. Mas como o pastor Brito falou aqui, não é na frente da internet, não é na frente da televisão. Não estou falando mal de televisão. Entenda uma coisa, tudo que te rouba, eu tenho meu lazer com a minha esposa. Tenho. A minha casa, o sacerdote sou eu, a religião não manda lá dentro. Quem manda é o sacerdote. O meu filho tem o melhor videogame? Tem. Eu tenho a minha televisão? Tenho. Não vou ser hipócrita aqui dizer que não. Eu gosto de assistir um filminho na Netflix? Gosto. Só que eu faço divisão. Lá em casa, tudo há um tempo. Esse horário é para o Senhor. Esse horário é nosso altar de oração. Nós temos um cantinho separado de oração. Tudo que nos afasta de Deus vai ser pecado. Tudo. Só que tem irmão que vê pecado em tudo. Vê demônio até numa Coca-Cola. Não bebo porque... Ai, coitado. Vê demônio até numa lata de Coca-Cola. Mas ele não consegue enxergar o tamanho da língua dele, que Satanás usa ele 24/48. Vê demônio em tudo. Só não vê nas atitudes dele. Só não vê no coração dele duro. Na minha casa, tudo que entra, eu consagro ao Senhor. O Senhor já me deu bênção, pastor. Que no outro dia Ele mandou abençoar. Minha esposa está ali, está de prova. Minha esposa já disse, para quem tu comprou esse terno se outro dia tu deu? Tá louco? Um terno que ela me deu. Terno de R$1.200, tu deu. Eu disse, Jesus mandou. Relógio importado que ela me deu, o outro dia está no braço. Mas tu deu, eu disse. O Senhor mandou. Se eu fosse juntar todo o tesouro que tem na terra, eu não pagaria o que Ele fez por mim. Eu não pagaria. Quando a religião, pastor Brito, como eu sempre digo, nunca teve a coragem de me buscar, Ele foi. A religião nunca acreditou em mim, porque eu não tinha o que oferecer para a religião. Mas para Ele eu tinha uma alma. Eu tinha uma alma. A religião, como o pastor disse, nós ouvimos hoje, é forte. Tem uma geração de profeta que só está dando profetada. Ele profetiza só para empresários. Ele só sai correndo dentro da igreja e abraça empresário. Que diz e vive que tem o dom da prosperidade. Por que não vai orar lá no Haiti, nas favelas? Tem o dom da prosperidade. Nós precisamos nos amadurecer. Jesus olhou para o túmulo onde estava Lázaro. Só que ele olhou para Marta e disse, vai lá e tira a pedra. O que estava impedindo a glória de Deus ser manifestada em Lázaro era aquela pedra. Qual é a pedra que está na tua vida? Que está impedindo o propósito de Deus na tua vida? Será que é aquele cigarrinho que você não consegue largar? Será que é aquela cervejinha sem álcool? Que um dia eles vão inventar um cigarro sem fumaça também, pastor, para crente. Vai inventar. Será que Jesus pode entrar dentro do teu lar? Pode sentar contigo no teu sofá?
Será que ele pode ouvir a tua conversa da tua esposa? Como tu tem tratado o teu esposo, como tu tem tratado a tua esposa? Eu e minha esposa lá em casa, volta e meia, voa a panela, bumerangue, pastor, dá na parede, pá. Nós não somos perfeitos. Só que no mesmo momento eu saio para fora e digo, não, Satanás, tu está aí dentro. Um dia ela falou, meu Deus, tu está repreendendo Satanás na minha vida. Eu digo, não, ele está aqui dentro, eu vou tirar ele daqui agora. Sai do meu casamento, não tem legalidade no meu casamento. O que Deus une, um homem jamais vai separar. Tem pessoas que casam hoje, pastor, passam um mês, estão se separando. Ah, não foi de Deus. O profeta se enganou. O amor, ele se constrói. Ela está de prova, eu ia embora, eu ia largar tudo. Ela foi uma mulher sábia. Eu fui para o joelho, e quando eu fui para o joelho, eu comecei, Deus, coloca mais amor, mais carinho no meu coração pela minha esposa. Eu estou sendo um homem duro, cruel com ela. Só pensava em ministério, pregar, igreja. E meu casamento estava ainda a pique. Hoje eu tiro um tempo para sentar e ouvir ela. A mulher fala, né? Mas eu tiro um tempo para ouvir ela. Tiro. Mulher, ela fala tocando, pastor. Né? Então eu tiro tempo para ouvir ela. Já chego na porta, para a minha bicicletinha do serviço, já digo, agora é o teu tempo, pode falar. Entendeu? Não entendi nada, mas entendi, amor. O que eu falei? Estreitou, amor. Repete de novo. Eu vi que tu não entendeu. Hoje eu empresto meu ombro para ela chorar, se desabafar. Hoje ela também se tornou uma esposa mais sábia. Ela sabe quando eu chego, cara, burrada, que ela sai até de perto. Ela sabe que o negócio não foi bom lá na empresa, alguma coisa aconteceu. Então ela deixa eu respirar primeiro, deixa eu tomar o banho, sentar, depois ela diz, quer falar alguma coisa? Mas antes não, eu entrava, ela e dava aquela guerra. E Jesus, ele precisa nos sarar em todas as áreas. Todas as áreas da vida. O maior propósito do Senhor é a família. É onde Satanás mais luta para destruir. É a base. Um louvor lindo, o pastor louvou aqui, todo mundo estava louvando junto, tomando posse, né? Como Zaqueu, né? Entra na minha casa, mexe com a minha estrutura. Você está preparado para Deus mexer na tua estrutura? Você sabe o que é estrutura? Eu trabalho com prédio. Vai lá e começa a bater na última coluna dele, na estrutura dele. Corta fora para te ver o que vai acontecer. Então, para Deus fazer aquilo que Ele tem na minha e na tua vida, Ele vai ter que destruir a nossa estrutura. Ele vai ter que quebrar o nosso eu. Queira você, queira não, você já foi fisgado no anzol de Cristo. Então não adianta você se bater, se entrega. Se entrega. Para de ficar brigando com Deus. Se entrega a Ele. Mergulha nas águas profundas. Quando você mergulha no rio que você não consegue colocar o pé, o que acontece? A correnteza te leva. Te leva para onde quer. Então deixa o Senhor te levar para onde que Ele quer. Te limpa. Vai para o joelho.
Não espere dar vontade de orar, porque senão você nunca vai orar. O tempo que nós estamos vivendo, a tecnologia investiu pesado. Pesado. Tira o nosso tempo. O nosso tempo já é corrido. Olha só, cheguei no fim de ano. Outrora, um ano, eu me lembro quando eu era pequenininho, meu Deus, nunca chegava Natal, nunca chegava Ano Novo, porque nós sabíamos que era diferente, era pobre realmente mesmo, andar descalço, com o dedão muito, ficar chutando pedra. Então era a nossa alegria chegar Natal, que a família se reunia. Agora aí, ó, já estamos fim de ano. Você sabe o que é isso? É Jesus na porta, que lê a Bíblia, que se alimenta, pastor, sabe que o papai está voltando. Sabe que Jerusalém já está esperando. E qual é a forma? Será que é possível você largar? É difícil você tirar essa pedra? A Bíblia diz que a boca da gente, ela tanto edifica como mata. Aí muitas vezes a gente quer trazer toda a nossa família para a casa do Senhor. Só que a Bíblia que a nossa família lê não é essa, somos eu e você. Aí imagine, tua mãe e teu pai de viado vão fazer uma visita na tua casa que é crente. Chega lá, tá panela voando, é nome para lá, é nome para cá. Tu acha que eles vão querer vir para a igreja? Aí tua mãe e teu pai ficam te observando, você não tem mudança. Eles vão continuar dizendo, vou continuar a acender aquela velhinha lá, é a mesma coisa. Nós precisamos representar Cristo, manifestar a glória de Cristo. Nós temos que fazer esse povo desejar aquilo que nós temos, pastor. Trazer a essência do Evangelho novamente para o altar. A essência, onde outrora o povo se ansiava por cultos, ligava pedindo oração, queria estar junto. Eu lembro que quando nós dirigíamos um grupo de jovens, levava jovem carregado para casa, falando em línguas estranhas. Ninguém busca mais por um espiritual. É difícil uma pessoa para receber tudo. Tem uma turma aí que só o sangue. E a minha mulher cheirou. Não. Eu falo mesmo. Eu falo porque naquele grande dia o Senhor vai cobrar de mim. Eu te mostrei porque tu não falou. Eu falo e mostro para ele na Bíblia. O anjo do Senhor está com a espada esperando esse povo. Eu não sei o que isso. Eles lêem a Bíblia, eu não sei. Lobos. Mentirosos. Estão levando um povo para um abismo. Cobra de engano. Não quer ir para o reino, não quer deixar. Oh, te escutei, Lita. Já está da hora, né? Tá bom, obrigado, tá? Graças a você. Meus amados, receba essa palavra. Porque quando Marta tirou a pedra, Jesus dá uma voz e dá uma ordem. Lázaro, sai para fora. A Bíblia vai dizer que Lázaro sai, envolto em tudo, envolto na faixa. Então o que é para mim e para você fazer, meus amados, faça. Creia no Senhor. Entrega a tua casa ao Senhor. Consagre tudo que você tem ao Senhor. Que Ele vai mudar. A mesma voz que tirou Lázaro para fora está aqui. É a mesma voz que pode restaurar os teus sonhos. É a mesma voz que pode mudar a tua história. Amém, meus amados.
de tudo, além do universo, mas pra te ajudar, sempre está bem perto. Os montes e vales atravessa por ti. Sabe onde fica a dor de um coração ferido? Sabe levantar o ego caído nas sombras do mal. Ele sabe dar fim. Eu não conheço você e nem sei a tua história. Se algum problema te assola agora, fale com Jesus, fale com Jesus. Se a escuridão da angústia tomou tua estrada, você faz de tudo, luta e não vê nada. Ele é a luz, Ele é a luz. Pode pedir que Ele está aqui, pode chorar que Ele vai consolar. Ele entende o teu pranto e atende, pode acreditar. Pode estender suas mãos para o céu. Ele é amigo, Ele é justo e fiel. Faz o impossível, se torna possível para te abençoar. Só Jesus para te ajudar. Aleluia. Eu não conheço você e nem sei a tua história. Se algum problema te assola agora, fale com Jesus, fale com Jesus. Se a escuridão da angústia tomou tua estrada, você faz de tudo, luta e não vê nada. Ele é a luz, Ele é a luz. Pode pedir que Ele está aqui, pode chorar que Ele vai consolar. Ele entende o teu pranto e atende, pode acreditar. Pode estender suas mãos para o céu. Ele é amigo, Ele é justo e fiel. Faz o impossível, se torna possível para te abençoar. Só Jesus para te ajudar. Pode pedir que Ele está aqui, pode chorar que Ele vai consolar. Ele entende o teu pranto e atende, pode acreditar. Pode estender suas mãos para o céu. Ele é amigo, Ele é justo e fiel. Faz o impossível, se torna possível para te abençoar. Só Jesus para te ajudar. Só Jesus para te ajudar. Só Jesus para te ajudar. Aleluia, Jesus. Obrigada pela oportunidade, irmão. Do versículo de número 1 que eu quero fazer leitura nessa noite. Sou grato a Deus por essa oportunidade que Ele nos concede de estarmos aqui reunidos, né? Conhecendo mais uma parte do povo que está lutando, né? Para morar no céu. Porque o reino de Deus é tomado à força, né?
Nós estamos aqui porque nós queremos. Você está aqui porque você quer, porque você almeja, né? Então, louvado seja Deus por isso. Louva a Deus pela vida do pastor desta igreja, sua esposa, sua família. Também ao diácono irmão Eduardo, né? Que foi canal, ele, sua esposa, seus filhos, para nós estarmos aqui nessa noite. Que Deus venha abençoar também a vida de cada um que está aqui nessa noite, aqueles que estão acompanhando a live também, em nome do Senhor Jesus, amém? A palavra de Deus diz assim: e aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Amém? Tome seu assento nessa noite. Eu estava questionando com Deus o que Deus gostaria, o que Deus queria falar conosco nessa noite. E desde o início que nós chegamos aqui, dobramos o joelho, né, podemos sentir aqui a presença de Deus nessa casa, e Deus começou a ministrar, né, no decorrer de todo esse culto. Deus ministrou muita coisa no nosso coração, e eu quero compartilhar aqui com a igreja, né, daquilo que Deus nos deu nessa noite. Nós vamos olhar para a Bíblia Sagrada, e como de costume, Jesus estava com uma grande multidão. E como Jesus, sem um aparelho de som abençoado como esse, ia falar para uma grande multidão, era um pouco difícil. Mas Jesus, ele é um cara inteligente, ele tem estratégias. E qual foi a estratégia de Jesus? Vou entrar no barco de Pedro, vou me afastar um pouco da praia, a minha voz vai chegar com mais grave até as pessoas, vai dar para pregar para todo mundo vai compreender, porque Jesus sempre procurou ter uma linguagem acessível para que o povo entendesse, para que o povo compreendesse aquilo que ele queria trazer, que era trazer o reino de Deus para as pessoas. E Jesus, agora andando naquela praia, encontra aquele homem chamado Pedro. E Jesus, irmãos, ele não escolhe momento para entrar na nossa vida. A grande maioria das vezes, Jesus entra no pior momento da nossa vida. É onde Jesus resolve entrar, porque ele não escolhe dia, não escolhe horário, momento. Ele simplesmente diz: é hoje que eu vou chegar na história da sua vida. É hoje que eu vou encontrar a você. É hoje que eu vou entrar na vida desse cidadão. E chegou o dia de Jesus entrar na vida de Pedro. Pedro, a Bíblia vai dizer que a noite inteira pescou e nada apanhou. Pedro era um bom pescador, Pedro entendia daquilo que ele estava fazendo, e a noite inteira tentando apanhar algum peixe, mas nada havia apanhado. E agora a Bíblia vai dizer que eles estavam lavando as redes. A pescaria já tinha terminado, já não tinha mais esperança para aquele dia. Mas eu conjecturo, eu quero imaginar que não era a primeira noite que Pedro pescava e não apanhava nada. Não era a primeira noite que Pedro ia para aquele mar e voltava sem nada nas suas mãos. O que Pedro precisava não era simplesmente alguns peixinhos. Pedro precisava de muito peixe. Pedro precisava de uma grande provisão de Deus. E Deus sabia disso. Jesus sabia disso. Mas Jesus estava se importando com algo maior do que aquilo. Porque enquanto nós ficamos olhando para a provisão, nós nunca vamos olhar para o propósito. E Deus quer que nós olhemos para o propósito.
Deus entrou no barco de Pedro, Deus chega para Pedro, né? E Pedro, quem sabe, Pedro ainda não era convertido, irmão, e a linguagem dele não era aquela mais amigável. Mas Jesus chega e bate na porta. E Jesus, ele está a noite inteira aqui, esse culto todo, ele está batendo na porta. Ele está insistindo contigo, ele quer entrar nesse local que é teu. Esse local que você precisa, é teu, mas você precisa abrir para o Senhor. É teu, mas você quem precisa abrir a porta e deixar ele entrar. E Jesus bateu naquela porta naquela manhã, dizendo: Pedro, deixa eu entrar nesse barco. Pedro, deixa eu tomar a direção desse barco. Pedro, deixa eu tomar conta dele. Deixa eu ficar algum momento aqui e mostrar como que é o negócio. Às vezes você está aqui o culto inteiro, tem gente aqui que está com o pensamento longe, não entendeu nada daquilo que foi ministrado aqui. Mas às vezes essa noite só está dizendo: deixa eu entrar no teu barco. Deixa eu entrar no teu barco. Às vezes nós vemos no culto e não é porque nós vemos no culto que nós deixamos Jesus entrar no barco, irmão. Mas hoje Ele está convidando: deixa eu entrar no teu barco. Eu tenho um propósito nessa entrada no teu barco. A Bíblia vai dizer que Ele se afasta um pouco, né? E Ele começa o quê? A ensinar. Ele se afasta um pouco do quê? Da terra. Irmão, para nós estarmos em ligação com o céu, nós precisamos se afastar da terra. É o que está sendo ministrado a noite toda aqui. Mas é tão difícil a gente compreender que nós entramos nesse local aqui e nós temos que nos desligar de tudo que está lá fora. Nós temos que nos desligar de tudo aquilo, das preocupações, dos problemas, das tribulações, porque nada disso é maior do que o nosso Deus. Nada disso supera o amor dele por nós. Nada disso é maior do que o amor dele por nós. Mas sabe o que é difícil? Nós entramos aqui e o que nós começamos a pensar? Aquela conta que tem para pagar, o carro, a casa, o filho, o esposo, a esposa, não sei mais o que, o namorado, a namorada, o problema de segunda-feira. E se esquecemos de se ligar com Ele. Se esquecemos de fazer o que Jesus fez, se afastou da terra. Jesus nessa noite está te convidando a se afastar um pouco da terra e se ligar um pouco com o céu, se afastar um pouco do natural e se aproximar um pouco mais do sobrenatural. Ali já começou o sermão de Jesus. Quando Jesus se afasta um pouco da terra, Jesus já começou a pregar para Pedro: Pedro, o que eu tenho para a tua vida não é na terra, é no céu. O que eu tenho para você não é meramente aquilo que você está vendo, não é, vai muito além daquilo que tu imagina. Jesus se afasta, Jesus prega, e eu conjecturo que Pedro ficou ouvindo aquelas palavras, porque o momento que nós mais ouvimos conselho, irmão, é quando nós estamos lascados, né? Quando nós estamos no fundo do poço, né? Se disser que é bom tomar, né, um banho de descarrego, a gente faz, porque o desespero é tanto para sair daquela situação que a gente faz o que vier é lucro, né? E Pedro estava precisando, Pedro precisava, e eu imagino que Pedro ficou ouvindo aquele sermão de Jesus, e aquilo foi ministrando no coração dele, aquilo ali foi trabalhando, porque a palavra de Deus é isso, irmão, né? Ela vai trabalhando, você abre o teu coração e ela vai ministrando. Enquanto a gente está falando aqui, às vezes a gente não entende a profundidade que Deus está trabalhando. Em simples palavras, em simples testemunhos, Deus está trabalhando. Deus está havendo uma liberação aqui. Chaves estão sendo viradas aqui nessa noite. Mas você precisa estar atento. Eu imagino que Pedro ficou atento, irmão. Não sei o que Jesus falou naquela manhã, não sei o que Jesus ministrou, qual foi o sermão de Jesus. Mas Jesus termina aquele sermão e Jesus chega até Pedro e diz: Pedro, vai ao alto mar, pega esse teu barco e agora vai mais fundo. E daí, irmão, você vê que a palavra ela se completa. O que o Eduardo estava falando aqui agora há pouco, de águas mais profundas, de nós entrarmos num local mais profundo. Você já viu
peixe grande dá em água rasa, irmão? Não. Tubarão, baleia em águas maiores, águas mais profundas. Então, se você quer viver milagres grandes da parte de Deus, se você quer viver algo extraordinário da parte de Deus, você precisa ir em águas mais profundas. E só que eu te digo algo nessa noite: águas mais profundas também vão ter ondas mais fortes. Mas uma coisa, se Jesus estiver no teu barco, se Ele estiver no controle da tua vida, Ele vai estar contigo, Ele vai te dar estratégia e você vai ser vitorioso. Agora, ele ouve a ordem de Jesus: Pedro, pega o teu barco e vai para a água mais profunda. E o que é ir para a água mais profunda? É você entrar dentro do teu quarto. Não é aqui na igreja. Aqui é muito fácil nós vir aqui, irmão, e fazer uma imagem nossa, criar algo nosso. É muito fácil. Agora a coisa é no nosso secreto. É lá na nossa casa. É no meio da nossa parentela. Nós criamos esse ambiente de adoração. Porque não é os ambientes que nos fazem, nós é que fazemos os ambientes. Nós é que criamos os ambientes. Te provo isso. Quando Daniel chegou na Babilônia, foi o ambiente que fez ele, ou ele que criou o ambiente? Daniel criou um ambiente. Quando Daniel chegou na Babilônia, o que ele fez? Ele fez até uma alimentação própria para ele, irmão. Ele criou o ambiente. E ali foi um ambiente onde ele foi honrado, porque ele também honrou a Deus primeiramente. Ele honrou a Deus, independente do local onde ele estava. Então não é os ambientes que te fazem, mas você que faz os ambientes. Não é porque a tua família não serve a Deus que você também não vai servir, que você não vai ter êxito servindo a Deus. Não. É você quem cria o ambiente, é você quem dá o start. Mas sabe o que acontece? A gente fica esperando de braços cruzados. Ah, Deus mandou eu esperar. Não vou fazer nada. Será, irmão? O que Jesus disse para Pedro foi diferente. Pedro, pega o barco e vai para a água mais profunda. A água mais profunda, irmão, é aquele dia que você entra dentro do teu quarto. Você chega de um culto como esse, você chega na tua casa e a tua vontade não é comer, não é beber, não é nada, mas a tua vontade é entrar dentro do teu quarto e só chorar. A vontade é você entrar dentro do teu quarto e ficar ali até Deus falar contigo. Isso é a água mais profunda. Sabe o que é a água mais profunda, irmão? É você passar um dia inteiro com Deus e ainda querer passar mais dias inteiros com Ele. Porque nós vivemos em dias, irmãos, que as coisas são muito rápidas. Nós temos muitas informações, né? Muito conteúdo. Antigamente, né? Você queria ter uma notícia, o que você fazia? Você ia na livraria, né? Na revistaria, comprava uma revista, comprava um jornal. Hoje não precisa disso. Há uma grande quantidade de informações, e por essa grande quantidade de informações, a gente passa a perceber que o nosso desejo de carne, ele pode ser saciado. E quando ele termina de ser saciado, ele pode ser saciado totalmente. E depois, o que fazer quando ele é totalmente saciado? Quando, como o pastor falou aqui, o dinheiro já não faz mais efeito. Quando aquilo que você acha que é importante, que você prioriza tanto, já não faz mais tanto efeito na tua vida. Já não causa mais o mesmo efeito. Daí você vê que tudo é passageiro. E daí você passa a refletir na palavra de Deus e ver que os princípios dele são reais, porque o que ele está priorizando é a eternidade. Nós vivemos numa época, irmãos, que é tudo muito rápido, né? Eduardo que estava frisando isso, tudo muito rápido, né? Desde uma comida hoje, tudo mais rápido. Mas com Jesus não é assim. Adquirir as coisas com Jesus, com o reino de Deus, não é assim. Não é um micro-ondas que você chega, coloca ali o miojo, 3 minutinhos está pronto. Não, irmão, Jesus não é isso. Agora Pedro, o que Pedro diz para Jesus? Senhor, a noite toda nós pescamos, mas nada nós apanhamos, mas pela tua palavra eu lançarei a rede. Será que nós temos a mesma fé nessa noite, irmão?
de não ver nada nítido aos nossos olhos naturais, de não ver nada claro aos nossos olhos naturais, mas pelos olhos espirituais, nós dizer: Senhor, é pela Tua palavra, é porque o Senhor falou comigo, é porque eu ouvi a Tua palavra, porque o Senhor falou, eu acredito, porque fé é isso. O que a palavra de Deus diz? A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, e a prova das que se esperam. Fé é isso. Não queira tratar o evangelho racionalmente, o evangelho não é isso. Daí o que Pedro faz? Pescamos a noite inteira, não pegamos nada, mas vamos obedecer. Porque não tem, irmão, às vezes a gente vem para a casa de Deus e a gente fica correndo atrás de bênção. Tem gente que fica correndo atrás de bênção e a gente não entende que basta obedecer. Primeiro de tudo, Jesus não vai fazer nada na sua vida se Ele primeiro não entrar na sua vida. Então você tem que deixar Ele entrar no seu barco. Segundo, você precisa obedecer, porque sempre que Ele entra no seu barco, Ele te dá um encargo, Ele te dá uma missão, e para você ser abençoado, para você conquistar, alcançar aquilo que você quer, você precisa obedecer primeiramente os princípios da palavra dEle. Se nós obedecemos os princípios da palavra e do reino de Deus, nós não precisamos correr atrás de nada, irmão. É o que o pastor falou hoje no início do culto. Essa palavra tão tremenda que foi pregada no início do culto, sobre o reino de Deus. O reino de Deus está em nós. Quem sabe você já convidou Jesus para entrar dentro do teu barco. Jesus já está na tua vida. Mas será que você está obedecendo a Ele? Será que você está obedecendo os princípios que Ele entregou nas tuas mãos? Ele te convida hoje a obedecer. A gente vive às vezes uma vida de sacrifício, gente. Sacrifício atrás de sacrifício. E eu creio sim que o homem é medido pelos seus sacrifícios. Mas sacrifício não é tudo. Deus ainda prefere a nossa obediência. Pedro obedeceu. E o que eu acho lindo, irmãos, nessa palavra é que quando Pedro obedece, a Bíblia vai dizer que eles lançam as redes, e é tanto peixe, que o barco quase vai a pique. E ele chama os seus amigos, que estão na beira da praia, para ajudar, porque era muito peixe. Daí sabe o que acontece ali? Deus está revelando o coração de Pedro. O coração de Pedro, irmão, não era um coração individualista. O coração de Pedro não era um coração que só simplesmente pensava, vou ser bem sincero aqui, bem direto, não era alguém que pensava somente na barriga dele, mas ele pensava em quem estava à volta dele. Nós nunca vivemos dias, irmãos, de um evangelho tão mesquinho, que nós andamos bem vestidos, comemos bem, e quem está à nossa volta que se dane. Mas evangelho não é isso. Ali o Senhor já estava mostrando o caráter de Pedro, que Pedro tinha, na verdade, o caráter e o coração de Pedro, porque Pedro tinha um coração bondoso, um coração bom. E o que ele faz? Ele chama os seus amigos para compartilhar daquilo. Sabe por quê, irmão? Deus nunca vai se mover por movimentos individualistas. Se a tua causa é individualista, Deus não se move por ela, não adianta. Às vezes você vem na casa de Deus e você está buscando, é porque é só para você, mas você já pensou em se mover por algo em conjunto? Não, é porque a minha família precisa, não é porque a minha igreja precisa, nós precisamos. Pedro fez isso. Pedro chamou os seus amigos para compartilhar daquilo, porque é muito fácil nós chamar, irmãos, quando nós estamos lascados. A gente chama todo mundo, bate em toda a porta e pede ajuda. Agora, será que quando nós estamos bem, nós temos a mesma humildade de chamar todos para compartilhar daquilo que nós estamos vivendo? Será que nós temos o mesmo coração de chamar aqueles que quando nós estávamos na prova, nós batia na porta? Às vezes Deus quer fazer isso na nossa vida. Pedro chamou. Jesus encheu o barco de Pedro. Jesus abençoou Pedro. Jesus enviou aquilo que Pedro precisava, além do que ele precisava, porque ele repartiu com aqueles que estavam à volta dele. Mas sabe que isso aqui me moeu no meio? Porque a Bíblia vai dizer que Deus encheu o barco dele. Mas
Pedro olha para aquilo ali e vê que aquilo ali não era nada, perto daquele homem que estava diante dele, chamado Jesus. É isso que Deus quer fazer conosco nessa noite. É nos mostrar que tudo que tem nessa terra não é nada diante da presença dEle, diante dEle aqui na nossa frente, dEle aqui conosco nessa noite. Não tem riqueza, não tem ouro, prata, nada nessa terra que seja comparado à presença dEle na nossa vida. E uma chave vira dentro de Pedro, a primeira chave é virada dentro de Pedro. E Pedro diz: eu sou um homem pecador, Senhor, eu sou falho, mas eu não posso mais te deixar. E aquele barco cheio de peixe já não representava nada mais na vida de Pedro. Aquilo que era necessidade de Pedro já não representava mais nada, estava ali, mas para ele tanto fazia. Deus quer fazer isso com a gente, irmão. Deus quer fazer a gente olhar para aquilo que nós temos, ou que nós vamos ter, mas aquilo ali não significar, não mover no nosso coração, mas o que realmente moveu o nosso coração é a presença dEle, é Ele estar conosco. E sabe o que Jesus diz? Ei, fica tranquilo, Pedro, você não vai mais se apartar, você vai ficar do meu lado, porque a partir de hoje, você tem um encargo, você vai ser pescador de homens. Você não vai mais pescar peixe, não. Você não vai mais ficar atrás de peixe. Eu não te chamei para isso, eu te chamei para cuidar de almas. Eu te chamei para cuidar de pessoas, para tratar pessoas. E nessa noite Deus está aqui nos moendo no meio, porque Ele quer que nós tenhamos a mesma atitude de Pedro. Ele vai encher o teu barco, quem sabe Ele vai encher, e quem sabe Ele também não vai encher, mas independente se Ele encher ou se Ele não encher, que o teu coração esteja nele, que a tua vida esteja irrigada na presença dEle, que tudo na sua vida seja Ele. Já tem um hino antigo que dizia, né? Quem tem Jesus tem tudo, quem não tem Ele não tem nada, mas quem tem Jesus Cristo, no céu já tem uma morada. Ele diz nessa noite, não se preocupa com as coisas dessa terra. Ele está voltando. Ele está voltando, os dias estão abreviados. Tem gente que não se percebe disso. É parte do cumprimento da palavra de Deus que os dias se abreviariam. E por que você acha isso, irmão? Porque Jesus está voltando. E se não se abreviasse os dias, nem mesmo os escolhidos suportariam. Ele está nos poupando de muita coisa, mas nesse pouco tempo que Ele está nos dando, aproveite para estar com Ele, para estar perto dEle, para se relacionar com Ele, para ter um relacionamento verdadeiro, íntimo com Ele. Aqui tem algumas pessoas que são casadas e sabem, quando você namora, começa a namorar a pessoa, não é assim? Você quer estar todo momento falando com a pessoa, você quer estar em contato com a pessoa, isso é um relacionamento. E com Deus não é diferente. É no teu banheiro, é no teu quarto, é no teu serviço, é onde você está. Ele quer ter um relacionamento contigo. Ele quer estar contigo. Ele quer que as marcas dele estejam em você, o cheiro dele esteja em você, a marca dele, a luz dele resplandeça em você. É tão lindo, irmãos. Jesus chamou Pedro, né? E Pedro negou Jesus, né? Mas a marca de Jesus estava em Pedro, o caráter ali, a impressão de Jesus estava nele, o cheiro de Jesus estava nele. Ele não podia tirar, porque aquilo ali era a identidade dele. Hoje tudo que o adversário quer é roubar a nossa identidade. O demônio desse século é o demônio que rouba a identidade, como aquele rei de Juízes, que cortava, né, o polegar das mãos e dos pés. Por que aquele rei fazia aquilo? Para roubar a identidade, depois o equilíbrio. Nunca se houve um tempo de gente tão desequilibrada no Evangelho, irmãos. Por quê? Porque estão perdendo a sua identidade. Mas nessa noite o Senhor nos diz: não perca a sua identidade. A sua identidade ainda é de adorador, a sua identidade ainda é de pescador de almas, a sua identidade ainda é de um remidor, de um resgatador. Não perca a sua identidade. As lutas às vezes nos deixam sem rumo, sem saída, e a gente não sabe o que fazer. A gente é ser humano, irmãos. Não adianta a gente dizer que a gente é super-homem, não. É
difícil tirar tempo com Deus, é difícil nós estarmos 24 horas com Deus, mas nós precisamos. Sabe que eu gosto muito de uma passagem do livro de Jonas, porque Jonas, irmãos, ele expôs o caráter dele, simplesmente ele fugiu. Deus falou com ele: eu quero que você vá para Nínive, e ele simplesmente fugiu. E quando perguntaram quem era ele respondeu quem era ele: eu sou um profeta de Deus, e o problema é comigo. Falta para nós, irmãos, é expor a nossa humanidade, dizer: ei, o problema não é com o pastor, como o pastor estava falando aqui, tudo que foi ministrado nessa noite. O problema não é com o pastor, não é com a igreja, não é com a minha família, é comigo mesmo. O problema é comigo mesmo. Não é pecado nós ser gente, irmão. Pecado é nós tentarmos ser Deus. Você sabe por que Satanás foi lançado do céu com a terça parte dos anjos? Porque ele tentou ser Deus. Ele tentou tomar o lugar de Deus, e muitas das vezes nós estamos tentando tomar esse lugar, mas que nessa noite nós venhamos olhar para nós, e que a verdadeira identidade nossa venha a ser revelada, independente de qual seja, que o nosso caráter venha a ser exposto, que Deus coloque para fora, mas que nós venhamos ser curados nessa noite, assim como Pedro foi. Eu acho linda a história de Pedro, irmão, porque ele foi um grande ganhador de almas, com a pouca cultura que ele tinha, porque tinham mais capacitados, como Lucas, como tantos outros que pregaram o evangelho, mas ele era o mais simplesão, e Deus usou ele. Deus quer te usar da tua maneira, irmão. Quando a unção de Deus descer sobre a tua vida, não importa a palavra quem vai colocar ele, mas esteja à disposição dele. Quando Pedro faz o seu primeiro sermão, eu acho lindo quando Pedro faz o seu primeiro sermão, porque Paulo não teria a mesma coragem que ele teve. Aquele Jesus a qual vocês crucificaram e mataram, é esse que eu vos prego. Jesus que é homem e mulher de coragem. Você, quem sabe, pode não ter muito estudo, quem sabe pode não ter muita sabedoria, quem sabe pode não ter dinheiro, pode não ter muitas coisas, mas tem a presença de Deus, tem a graça de Deus. Seja alguém ungido. Se você for alguém ungido, não vai te faltar nada, porque Ele é o nosso supridor. O que a palavra dele diz? Ele é galardoador daqueles que o buscam. Eu amo os que me amam, os que de madrugada me buscam me acharão. Não é quem busca de madrugada, só quem ora de madrugada, não, irmão. Essa palavra quer dizer aquele que busca antes do problema chegar, aquele que busca antes da dificuldade chegar. Então não deixa a dificuldade chegar na tua porta, não deixa Jesus pegar e fazer os peixes tudo fugir lá do teu mar, para Jesus chegar. Não, convida Ele para entrar antes, convida Ele para se achegar antes. Amém? Eu gostaria de orar nessa noite, com a permissão do pastor. Vamos colocar de pé.